Olá, caros alunos. Trago aqui a última devolutiva desse semestre em relação à série de monografias produzidas nesse semestre pela turma 119, médio FPB. E, assim, bastante satisfeita com o resultado, aqui trago a devolutiva referente à monografia sobre etarismo no contexto da saúde. E aqui tenho uma iniciativa, né, que diferiu, né, dos anteriores, que se limitaram aos títulos, mas aqui houve a iniciativa, né, de completar com o subtítulo. Então, e isso enriquece e orienta melhor o leitor sobre o foco específico do trabalho, né? Então, vou dar mais destaque aqui ao subtítulo. Então, foi bastante proativa essa atitude. E esse subtítulo atua como uma explicitação complementar que amplia ou detalha o recorte temático apresentado no título principal. Então, isso direciona o olhar. Indica que o trabalho não vai apenas abordar o etarismo em geral, mas etarismo na saúde em geral, mas ressaltar a importância do respeito e da visibilidade das pessoas idosas nos serviços de saúde. E também porque humaniza o tema, ao trazer termos como respeito, como é colocado aqui, respeito e visibilidade, o subtítulo convida a uma leitura mais ética, cidadã e sensível, sinalizando que o texto não é apenas técnico, mas também crítico e reflexivo. Então, eu acho que se afirma aí um posicionamento. E a gente precisa estimular a criatividade e a proatividade, né, dos nossos estudantes. E isso demonstra que os autores se posicionaram a favor de práticas que rompam com o etarismo e eles se orientaram por valores como dignidade, reconhecimento e inclusão. Então, agora vamos, sem mais delongas, a análise dessa monografia, Etarismo e Atenção à Saúde, Respeito e Visibilidade, em relação aos parâmetros de avaliação propostos. Essa é a monografia do grupo J, né? O último dos 10 grupos formados para desenvolver um projeto em equipe em relação a um dos temas importantes da diversidade humana na saúde. Então, aqui vamos ao primeiro tópico, que é aqui a estrutura e organização. Eu vejo aqui que assim tem uma capa, né, tem um sumário também bem organizado, e a introdução aqui, que vale 20 pontos, né, aborda claramente o problema do envelhecimento global e a relevância do tema do etarismo na área da saúde. Então, os objetivos e a justificativa também estão aqui incluídos na introdução, estão bem definidos, com referência ao impacto na prática clínica. E uma introdução bem estruturada, pertinente, então a pontuação é de 20 para 20. Para 20, né, da nota total a ser atribuída nesse tópico. O desenvolvimento também no texto apresenta-se aqui, como vou mostrar, com subtítulos claros. Aqui ainda tem uma seção de metodologia em que eles colocam que qual é a abordagem, né, que é uma abordagem exploratória, analítica, qualitativa, é um ensaio teórico. Então, muito bem, e também foi um diferencial desta monografia. Tem um caso clínico também aqui, e só depois vem a fundamentação teórica, né, que é em subtítulos aqui.
Então, o desenvolvimento apresenta aqui, de forma bastante bem marcada, por meio desses subtítulos, que são claros, são bem organizados, como, por exemplo, o conceito, que é o principal aqui, que é o início, né, que a gente sempre começa de aspectos conceituais, aqui, o conceito e natureza do etarismo, né? Os exemplos e desafios, também aqui, que fica um pouco mais na frente aqui, conceito e natureza do etarismo, os exemplos também e desafios, há uma progressão lógica, né, das ideias, e articulação também entre as sessões, há uma coesão entre as sessões. E os argumentos são sustentados por dados, por exemplos, e em alguns trechos, né, as ideias poderiam até ser um pouco mais concisas, mas está suficientemente fluido, está bom. Né? Então, é um trabalho que é mais profícuo nesse sentido, né? E tem 22 páginas, né? Além da a página de referências e a página as páginas pré-textuais. E aqui as considerações finais, a que eu destaquei foi, sim, a questão do referencial teórico de Bourdieu, de violência simbólica, que destaquei. Então, a análise aqui também, análise crítica, aqui ainda estou no referencial, nas políticas públicas, e também aqui as soluções, né? Então, as soluções e aqui as referências. Deixe-me ver aqui, cultura 8.6, que tópico é este que eu estou vendo aqui na tela? É o tópico 8, é o que é o combate, né? É o combate. Aqui as considerações finais, né, a título de conclusão, que retomam os objetivos e sintetizam as conclusões aqui de forma bastante organizada, e aqui no final as referências. Então, aí realmente vale 20 pontos. A fundamentação teórica, como eu já antecipei aqui um pouco, né, ao rolar a tela, eu antecipei um pouco, porque essa revisão é a partir daqui. Aqui é uma situação problema, a partir daqui, quando começa falando, né, na centralidade da velhice, né, nas culturas, na questão da interculturalidade. Então, é uma revisão bibliográfica ampla, né? Cita fontes relevantes, como da Organização Mundial da Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz, da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, e inclui dados estatísticos também, né, epidemiológicos. A seleção é bem atual, pertinente ao tema, né, cobrindo até 2024. As fontes são confiáveis, são acadêmicas, né, com a integração coerente entre autores citados e o tema abordado. E o referencial que está aqui no desenvolvimento, adota, no caso, na monografia se adota um referencial teórico interdisciplinar que integra de forma articulada vários conceitos críticos para compreender o fenômeno do etarismo na saúde. E esse referencial é composto basicamente inicialmente pela conceituação do etarismo, né, que originalmente do inglês, né, do americano Robert Butler, ageísmo, né, que descreve a discriminação e os preconceitos baseados na idade. Então, esse conceito fundamenta a ideia de que a velhice é equivocadamente associada à incapacidade, à decadência, à irrelevância, o que se reflete nas práticas clínicas e institucionais também. Então, se menciona aqui a teoria, eu acho que eu também grifei um pouco mais à frente, aqui é o de Bourdieu, mas também tem a menção ao referencial teórico de Foucault. Eu estou aqui rolando a tela e tentando localizar. E aqui localizei, Michel Foucault, aqui está. Então, a teoria crítica e Foucaultiana, né, está aqui
atravessando o trabalho. Na monografia, os autores utilizam o olhar crítico de Michel Foucault para analisar como as instituições, especialmente no campo da saúde, exerceram um controle e uma normatização dos corpos, e essa perspectiva foi fundamental para entender como a medicalização da velhice não é apenas uma questão técnica, mas é um mecanismo de poder que invisibiliza e desvaloriza os idosos, transformando as pessoas idosas em sujeitos de cuidado, porém de menor valor social. E também, como eu já mencionei antes, vou rolar a tela e voltar lá para. Não, está a seguir, né? Está aqui, que eu quero novamente mencionar aqui a violência simbólica de Pierre Bourdieu. Vou aqui encontrar, e está aqui a violência simbólica. Então, foi assim, muito bem elegida, né? Eleita, esses conceitos, né? Esse conjunto de conceitos oriundos de Pierre Bourdieu. Né? Então, a monografia destaca essa ideia de violência simbólica, isso é, isto é, a forma sutil e internalizada de exclusão e marginalidade que atinge os idosos. Então, essa frase aqui, que foi encoberta aqui, essa frase aqui que mostra o seguinte: o idoso é invisibilizado não por uma ação direta, mas por uma ausência que o marginaliza. Então, isso mostra, né, que aí está a invisibilidade, né, do problema da marginalização do idoso. Né? Então, essa violência simbólica refere-se a essas formas sutis, que são naturalizadas, por isso que essa frase aqui, ela indica isso, aqui, né? Ela indica isso. Então, são formas de dominação e que se expressam por meio da linguagem, dos gestos, né, das imagens, das normas sociais, e atua sem uma coerção física direta, mas é com força. Por quê? Porque é internalizada pelos próprios sujeitos, pelos idosos, que a reproduzem muitas vezes sem perceber. Então, o etarismo é a discriminação baseada na idade, principalmente contra pessoas idosas, sustentado por estereótipos que associam a velhice à incapacidade, à improdutividade, à decadência, à obsolescência. Então, quando articulados, né, esses conceitos do idadismo, né, com a violência simbólica, eles mostram que o etarismo não se manifesta apenas em ações explícitas de exclusão, em ações de negligência, mas também através de discursos e práticas sociais que reproduzem uma desvalorização simbólica das pessoas idosas. Então, isso a gente vê em representações midiáticas, que só mostram idosos como frágeis, ou como doentes, ou como ranzinzas. Então, mas não só na mídia, mas também as práticas médicas que infantilizam ou que se desconsideram a autonomia do paciente idoso, piadas e expressões linguísticas, não é, que são muito pejorativas. Então, principalmente, isso é coisa de jovem, né? Então, também foram mencionadas as políticas públicas que priorizam outras faixas etárias e negligenciam o envelhecimento digno. E também foi mencionado o etarismo interseccionalizado com outros marcadores. Então, é importante mencionar, ou melhor, ressaltar a menção que os autores fazem de que a violência simbólica do etarismo se agrava quando combinada com outros marcadores, como, por exemplo, gênero, raça, classe social e condição funcional, ou seja, o estado funcional da pessoa idosa.
porque aí, em relação a isso, foi exemplificado a questão das mulheres idosas negras, que elas podem ser invisibilizadas de forma dupla, né, por serem idosas e por serem de grupos racializados. Além disso, as pessoas idosas com deficiência, né, que é muito comum, que enfrentam camadas adicionais não, multiplicadas de exclusão simbólica e também de exclusão material. E isso importa muito, né, como na monografia fica claro. Por quê? Porque desconstruir, eles colocam no sentido do subtítulo de combate, né? Então, deixe-me encontrar aqui esse subtítulo, aqui fala de exemplos, desafios, currículos, né, e ausência dessa abordagem. E no final, aqui eles colocam aqui combate. Aqui, combate. Então, é importante desconstruir práticas e discursos discriminatórios no cotidiano e nas instituições também. Reformular políticas públicas e práticas em saúde, com base na escuta qualificada e no respeito à autonomia da pessoa idosa, que é colocado aqui, nesse outro subtítulo, né? Educação, sensibilização e, deixa-me ver, educação, sensibilização e formação humanizada. A promoção, né, também aqui, da cidadania plena de todas as faixas etárias, reconhecendo o envelhecimento como uma etapa rica, diversa e legítima da vida. E para isso é necessário uma abordagem interdisciplinar. Por quê? Além dos fundamentos teóricos oriundos da sociologia e da filosofia crítica, o texto também dialoga com conceitos das áreas de bioética, direito, né, por meios, né, dessa análise que é feita na monografia de legislações e do Estatuto da Pessoa Idosa, e também alguns referenciais da antropologia. Então, essa integração na monografia permitiu uma compreensão mais complexa da temática, abordando tanto os aspectos históricos e culturais, quanto as concreções práticas no cotidiano dos serviços de saúde. Então, a escolha desse conjunto de referenciais se justifica, né, pela necessidade de ultrapassar uma visão reducionista do etarismo, que poderia tratar essa questão do etarismo apenas como um viés individual ou uma questão meramente técnica da prática médica. E, em vez disso, os autores, aqui nossos 3 alunos, buscaram evidenciar que o preconceito etário é um fenômeno estrutural, multifacetado e enraizado em processos históricos, culturais e institucionais. Então, veja que riqueza, não é, aqui nesse referencial teórico, porque ao integrar as perspectivas Foucaultiana e bourdieusiana, a análise não se limita à observação dos sintomas clínicos ou das práticas individuais, mas se estende à forma como as instituições e a sociedade estruturam e perpetuam a desvalorização das pessoas idosas. E essa abordagem crítica é fundamental para identificar e futuramente propor correção ou correções, né, desses mecanismos que normalizam essa exclusão na saúde. Então, tem também a articulação entre teoria e prática, na integração dos componentes teóricos com elementos da própria prática, né, concreta, como está aqui. Eu vou mostrar, eu vou rolar aqui, continuar rolando a tela até chegar aqui na situação problema, aqui, não, ainda não, aqui um caso contextualizador, em que foi feita a análise de um caso clínico bem ilustrativo, que foi o do senhor Antônio, que também, na análise, se mencionam também dados de pesquisas. Então,
Esse caso possibilitou uma leitura mais crítica e realista do problema do etarismo na prática médica. E favoreceu também a identificação dos pontos de ruptura na formação dos profissionais de saúde e também dos métodos institucionais. E isso abre caminho para uma reflexão importante e também a partir da reflexão, não digamos, a discussão sobre a consolidação de políticas, de estratégia que precisam promover um cuidado realmente inclusivo e humanizado das pessoas idosas. Então, o referencial teórico escolhido possibilita uma análise bem abrangente para desvelar as raízes históricas e institucionais do etarismo, além de evidenciar, como eu já mencionei, as intersecções com outras formas de discriminação. Então, a situação problema aqui é do senhor Antônio, que é um idoso de 78 anos, ele compareceu à UPA, a unidade de pronto atendimento, e ele relatou sintomas como dor torácica, como fadiga intensa e também dispneia. Então, essa narrativa exemplificou de forma reveladora como o etarismo pode comprometer o cuidado e o diagnóstico adequados dos pacientes idosos. Então, isso é importante porque a conduta inicial foi pautada em estereótipos etários, né? E que foi desafiada essa discriminação pela insistência da filha do seu Antônio, que demandou uma nova avaliação do pai. E essa reavaliação levou à solicitação de exames laboratoriais, de um eletrocardiograma, e resultou na internação necessária, né, imediata do paciente. Então, houve um diagnóstico tardio, houve uma atribuição reducionista, simplista dos sintomas de seu Antônio à idade dele, e isso poderia, aliás, atrasou, não é? E poderia ter comprometido o reconhecimento de condições clínicas potencialmente fatais, como é o caso dessa insuficiência coronariana, que poderia ter passado de uma forma, né, a se omitir, né, um atendimento de qualidade para seu Antônio. Então, isso impactaria de forma assim significativa, né? Porque o paciente ele foi colocado numa situação de risco, né? Então aí comprometeu a própria segurança do paciente. E essa falha não só evidencia uma postura ética inadequada ali do atendimento nessa situação problema, mas também ressalta a urgência de se incorporar uma visão mais crítica e abrangente do envelhecimento na prática médica. Então, isso mostrou o reforço de estereótipos, né, de uma cultura institucional de etarismo e serviu como um microcosmo das deficiências estruturais presentes no dia a dia do nosso sistema de atenção à saúde. Onde a formação insuficiente em geriatria e a persistência de preconceitos etários contribuem para a marginalização dos pacientes idosos. Então, trata-se o paciente idoso de forma padronizada e estereotipada, né, reforçando modelos discriminatórios que podem afetar a segurança do paciente, a sua vida, a qualidade do atendimento e o prognóstico também. Então, aí a gente viu também como é importante, né, a família estar atenta. Então, a intervenção da filha do seu Antônio foi decisiva para corrigir essas falhas da conduta inicial, né? Então, isso leva a uma reflexão bem importante, né, que demonstra como o etarismo, tanto em sua forma implícita quanto explícita, pode levar à invisibilização das necessidades específicas dos pacientes idosos. Então, assim finalizo essa não ainda tem análise crítica, né? Análise crítica que vale 30 pontos. Então, o fenômeno do etarismo foi analisado em profundidade,
tanto considerando contextos históricos, sociais e institucionais. Então, foi abordada também a interseccionalidade, que é abordada de forma a enriquecer a análise, e também foi mencionado o autoetarismo, que é muito importante. Então, mostra uma análise crítica bem robusta, né, que tem uma pontuação de 30 em 30. E, por fim, aspectos da forma. Uma rinite aqui está me dificultando aqui a elocução, mas vamos continuar e já estamos finalizando. Bem, aspectos da forma também 10 de 10 pontos, porque a qualidade da redação foi boa, o texto é claro, é objetivo, é bem estruturado, tem um bom encadeamento de ideias. Tem alguns trechos redundantes, né? Mas isso aí poderia ser escrito de uma forma mais direta, mais fluida, mas são algumas questões que a gente observa, mas isso não prejudicou a clareza do, da escrita. Né? Então, o trabalho foi muito bem elaborado, demonstrando um nível acadêmico excelente, né? Só que pequenos ajustes sempre são necessários, né, para ainda torná-lo mais coeso e mais impactante. Então, muito bem, parabéns, e assim finalizamos essa série de devolutivas enviadas aqui pelo nosso canal Semiovlog Humanitas para a nossa turma MED 119, UFPB. Então, muito bem, parabéns ao conjunto das monografias realizadas e assim finalizamos os feedbacks da nossa disciplina de diversidade étnica e cultural na medicina nesse semestre que está findando. Então, obrigada pela atenção.